Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Maria Eduarda Ferraz e nessa reta final de preparação para o exame 32 da OAB, eu vou auxiliá-los a resolver as questões do exame 30 da disciplina de Direito Internacional. Assim como o Direito do Consumidor, a disciplina de Direito Internacional ela é pequena dentro da prova da OAB, são somente 2 questões. E nessa nossa resolução de hoje, eu vou revisar com vocês, retomar alguns conteúdos que já foram objeto de questões na prova. Começando pela questão 20, essa questão ela foi anulada, mas ela foi anulada por plágio e não por algum problema no conteúdo. Essa questão ela foi aplicada por uma outra banca examinadora em outro exame e aí a OAB entendeu por bem anular a questão. Mas não vamos deixar de resolvê-la porque pode sim aparecer novamente esse conteúdo no próximo exame. A questão diz o seguinte: uma arbitragem conduzida na Argentina segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI, condenou uma empresa com sede no Brasil ao pagamento de uma indenização à sua ex-sócia argentina. Para ser executável no Brasil, esse laudo arbitral. Para a gente resolver essa questão, vocês precisam recordar que as sentenças estrangeiras, para produzirem efeitos no Brasil, elas dependem de homologação. E essa homologação ela é feita pelo STJ. E aí, quando a gente tem uma sentença arbitral, ainda que não tenha sido proferida por um juiz togado, ela vai se equiparar a uma sentença estatal. Então, pessoal, a chave dessa questão é entender que o laudo arbitral, a sentença arbitral estrangeira, ela tem a mesma natureza jurídica de outra sentença no ordenamento jurídico brasileiro. E isso faz com que ela também dependa de homologação para produzir efeitos aqui no Brasil. E aí, a gente tem o artigo 35 da Lei de Arbitragem, que vai confirmar isso para a gente e dizer que, para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita à homologação do STJ. E aí, a gente já consegue identificar que a alternativa correta da questão é a alternativa C. Eu até trouxe para vocês um trechinho da Convenção de Nova York, porque tem uma alternativa aqui, a alternativa A, que diz que não precisa de homologação nos termos da Convenção de Nova York. Ocorre que, pessoal, a Convenção de Nova York, ela estabelece que cada estado vai ser responsável por determinar as regras, os procedimentos para homologação daquela sentença. Então, não tem previsão de que não precise de homologação. Por esse motivo, a alternativa A já pode também ser eliminada de início. E aí, a gente tem que a alternativa correta é a alternativa C. Para revisar, não se esqueçam, uma sentença estrangeira precisa ser homologada no Brasil para produzir efeitos e essa homologação se dá pelo STJ. A sentença arbitral, ela tem a mesma natureza jurídica de uma sentença proferida pelo juiz togado e, por esse motivo, ela também depende de homologação para ser executada no Brasil e essa homologação se dá perante o STJ. A questão 21 diz o seguinte: Vitor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os 2 filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Vitor contraiu um novo matrimônio nos Estados Unidos com uma cidadã norte-americana e, alguns anos depois, vem a falecer nos Estados Unidos, deixando um único imóvel e aplicações financeiras nesse país. A regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Vitor será regida. Pessoal, a gente está diante de uma questão de direito internacional privado que aborda elementos de conexão. O que são esses elementos de conexão? A gente está diante de uma relação jurídica com conexão internacional. E esses elementos de conexão vão nos auxiliar a identificar dentro do direito internacional qual vai ser a legislação aplicável ao caso. E para resolver esses casos práticos, a gente sempre vai buscar apoio na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Especificamente nos artigos 7º, 8º, 9º e 10. Por quê? Esses artigos, eles vão dizer para a gente que, diante de um elemento de conexão, eu vou aplicar determinada lei. E aí, pessoal, para a gente resolver essas questões, eu resolvi trazer uma técnica, uma dica, para ver se facilita para vocês a resolução. Por quê? Qual é essa técnica? Qual é essa dica? Primeiro passo, diante de um problema, diante de um caso prático, vocês vão identificar qual é a área do problema. Identificando a área do problema, por exemplo, família, sucessões, obrigações, vocês vão buscar, nesses artigos da Lei de Introdução, qual é a legislação aplicável ao caso. Vamos tentar colocar isso em prática. Na questão, a gente percebe que o caso prático
A área do caso prático é sucessão, a sucessão de Victor. E aí, a gente vai nos 4 artigos que eu mencionei para vocês da lei de introdução e facilmente a gente percebe que o artigo 10 diz pra gente que a sucessão por morte obedece à lei do país em que domiciliado o de cujus. Então, a gente já tem que a alternativa correta é a alternativa C, que traz que a lei aplicável é a lei do último domicílio do de cujus. Então, pessoal, é recorrente questões, casos práticos na prova de Direito Internacional da OAB, em que o examinador vai perguntar qual lei é aplicável, essa lei aplicável, o juiz brasileiro vai julgar essa ação, e aí vocês podem utilizar essa técnica que eu trouxe para vocês, que é, primeiro, identificar qual é a área do meu problema e, segundo, buscar na lei de introdução, nesses 4 artigos, principalmente da lei de introdução, qual vai ser a área aplicável ao caso. Eu ainda vou resolver com vocês as questões do exame 31 e, por hora, deixo aí nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar e é isso.